Então, e aí eu tive esse contato com o pessoal do NEAS, a gente começou a fazer atividades juntos, né? A metodologia usada também para desenvolver as atividades, próxima também àquelas atividades que a gente desenvolvia nos movimentos sociais, na nossa participação, muito próxima, né? Envolvendo várias pessoas representantes da sociedade, né, movimentos sociais, a questão de políticas públicas, a universidade. E, assim, eu estou na universidade desde 2009 e eu vejo que a universidade ela precisa ter essa cara, né? A gente não está lá para fazer ciências desvinculadas da realidade, né? E eu percebi, assim, que essa dinâmica, né, do Núcleo de Estudos Amazônicos, ela traz, né, essa característica que é muito forte. Bom, eu acabei me envolvendo e hoje eu sou NEAS. Eu faço parte do NEAS, faço propaganda do NEAS, por tudo que representa também e das vidas que eu vejo sendo transformadas nesse processo de envolvimento, né, com o outro, né, de identificação com o outro. A vivência amazônica também é muito marcante. Eu acho que as pessoas, quando vão e passam essa experiência, fazem essa experiência na Amazônia, elas voltam transformadas, né? Eu acho que isso é educar os jovens, né? Eu acho que uma coisa que educa é a nossa própria prática e também essa experiência de estar em contato com o outro de verdade, né? Não só no papel, não só nos livros, né? Bom, então, desse envolvimento, né, dos FIAs, na articulação também, né, a gente tentando vir, acompanhar e participar, no terceiro FIA, a gente... na verdade, eu já tinha pensado, o Manuel fala que é a ideia dele, mas eu já tinha pensado nisso. Eu cheguei lá em Rondônia e falei, Luciana, vamos fazer um FIA aqui. Aí, bora fazer um FIA aqui, né? Vamos trazer para cá. Porque, assim, a gente vem, mas a gente quer que outras pessoas participem, né? E que também a universidade faça desse jeito, né? Eu acho que trazer mais os movimentos sociais para a universidade, fazer discussões verdadeiras, né? Eu trabalho no curso de licenciatura intercultural e eu acho que as palavras, as falas mais impactantes são das lideranças, né, dos sabedores indígenas, são as falas mais impactantes, a que mais transforma a gente. Então, assim, eu percebo que a gente precisava fazer, e isso virou uma política também, é uma política do FIA, né? Levar o FIA para os outros lugares, né? Na verdade, a Amazônia vem para cá, mas, assim, eu acho que tem que ser uma coisa de duas vias, né? Assim, né? A Amazônia vem para cá, mas, na verdade, nós precisamos lá na Amazônia também discutir a Amazônia. Assim, eu vejo assim que as pessoas moram na Amazônia e não conhecem a Amazônia, né? Dentro da universidade, né? Tem várias coisas que eu não vou entrar em detalhe agora, né? Precisa ter uma identidade. E eu acho que esse fórum ele ajuda muito a gente compreender essa identidade da Amazônia, trazer a problemática, estar junto com as pessoas, né? E aí a gente construiu esse FIA lá em Rondônia, e foi uma experiência muito bacana, né? A gente conseguiu articular com várias entidades e a gente conseguiu fazer um evento muito bacana, muito produtivo, muito impactante, né, para as pessoas que participaram. A gente gostaria de mostrar algumas fotos para vocês. A gente fala aqui tudo, depois passo para vocês? Pode ser? Tá bom, então. E depois a gente vai mostrar algumas fotos que a gente trouxe, né, do evento lá, né? Bom dia. Eu sou a Margarita, né, professora, então, colega aqui da professora Dineia. É um prazer estar com o Argemiro e a professora Marília. E assim, foi uma imensa alegria, né, que o FIA chegasse em Rondônia,
né, e que, junto com a professora, né, Edneia, coordenássemos esse evento. Eu falo que ela foi um elo, né, entre o NEAS, aqui de Brasília, e a UNIR, né, a Universidade Federal de Rondônia, para a gente, então, conseguir organizar o evento, né? E foi uma organização coletiva, né, com muitas mãos, né, colaborando, né, o NEAS, então, liderando, né, a Naile liderou, digamos, o FIA em Rondônia, e o Manuel, né, foi para Amapá, né, para estar lá no evento, né, mas, assim, depois vamos mostrar os slides, mas dizer que, para mim, foi um evento que trouxe muita esperança, porque a gente muitas vezes na academia, né, e com tudo que está acontecendo nas realidades amazônicas, né, então a entrada, né, da pecuária, a pecuária, a soja, todos esses impactos que tem, sobretudo nas comunidades tradicionais, a gente às vezes pensa que não tem caminho, né? E que muitas pessoas não se importam com o que está acontecendo na Amazônia. Mas esse evento, né, acho que fez sentir que muitas pessoas estão preocupadas, que muitas pessoas querem outro modelo, né, econômico, que muitas pessoas olham-se para as comunidades tradicionais com preocupação, que a gente precisa salvaguardar todo esse conhecimento, né, que elas possuem, e que, né, assim, eu saí muito entusiasta e muito alegre de sentir essa esperança quando tivemos todas essas pessoas reunidas. Eu nunca pensei, teve assim, ao redor de 100 pessoas, né, e a gente esperava muito menos que isso, então nos surpreendeu, né, pessoas de Porto Velho foram para Ji-Paraná, de Humaitá, do Amazonas e de outros lugares, né, para conversarmos e para debatermos sobre a Amazônia. Então, isso nos deu esperança. Foi um evento muito sentido, né, e eu acho que esse encaminhamento, né, do terceiro FIA, né, de levar o FIA para as regiões, para os estados da Amazônia Legal, foi muito importante, muito acertado. Então, eu agradeço, né, porque assim, Manuel e a Naila e todo mundo que faz parte do NEAS, eles inspiram, né? Então, a gente tem esse modelo e acho que a gente quer fazer também como eles, sabe? Então, eu fico aqui assim com muita gratidão e muita alegria, né, de ter tido essa oportunidade, né, lá em Ji-Paraná de fazermos o evento. Bom dia. Mas depois, com os slides, a gente apresenta. Bom dia. Só me apresentar formalmente. Estou na coordenação do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento da Amazônia Sustentável, da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. Nós também estivemos no FIA Regional, com todos que participaram também, foi muito bom. Nossas crianças, quem estava no FIA do Amapá, apresentando o trabalho, foi muito bom. Então, a possibilidade, esse extensionamento do FIA, ele é muito bom, principalmente para a gente poder fazer essa discussão da diversidade, da inclusão, de processos de enfrentamentos regionais e locais, porque está todo mundo já cansado, né, Trindade? Que nosso representante do Quilombo no Amapá, Nossa Senhora da Conceição, está todo mundo cansado de falar, de lutar incansavelmente e não sermos ouvidos pelo poder público. E o FIA ele tem essa construção de processo de luta, né? De processo de enfrentamento, para a gente deixar e falar e gritar. Nós precisamos ser ouvidos, mulheres, homens cis, trans, homossexuais. A gente já está cansado de ficar sentado e só ficar na sala de aula. Ninguém quer mais isso. E o Fórum Internacional da Amazônia é um grito. Povos indígenas, quilombolas, pessoas ribeirinhos, a gente trabalha com agricultores familiares, agroextrativistas, que estão o tempo todo gritando. Projetos, grandes projetos de investimento, que vêm expropriar os nossos territórios, os nossos modos de vida, nós não queremos mais.
Nós queremos construir uma alternativa de enfrentamento e nós devemos e vamos permanecer juntos. E assim que a gente vê o FIA, esse o exemplo que a gente está tendo aqui com todos vocês, e eu só agradeço imensamente a possibilidade de estar participando aqui. Muito obrigada mesmo. Meu cordial bom dia a todos. Falar para o Manuel uma coisa interessante, viu, Manuel? O Manuel que esteve conosco no Amapá, coordenando o FIA do Amapá. O que nós vemos aqui, Manuel, olha aí, são 4 pessoas, 75% de mulheres. Plateia também, a maioria é mulheres. Isso nós evidenciamos também no FIA que aconteceu no Amapá. Então, a busca hoje das mulheres por esse protagonismo, ele tem sido relevante. Eu acho que o FIA foi um primeiro termômetro para isso. Isso tem se intensificado. Eu conversava ainda há pouco com a professora Margarita, que eu sou docente no Instituto Federal do Amapá, campus Macapá. E o que a gente tem observado é essa aproximação maior entre a academia e principalmente as organizações de mulheres. São as mulheres hoje que são responsáveis por esse protagonismo na Amazônia. As mulheres hoje, elas não querem aquele curso de corte e costura. As mulheres hoje, elas querem cursos que desenvolvam o empreendedorismo, que desenvolvam as startups. Por quê? Porque elas buscam não só uma melhor qualidade de vida para si, mas para as pessoas que estão em torno dela. No caso do Instituto Federal, o Instituto Federal do Amapá, ele tem uma verticalização que nós atendemos desde o aluno do ensino técnico, médio, regular, até a pós-graduação. Eu comentava que hoje muitas mulheres estão sendo trazidas para o IFAP por conta de seus filhos que ingressaram no ensino médio. E essas mulheres estão nos cursos ou nos programas do Empodera Mulher, né, que dá a essa mulher essa independência financeira, essa independência intelectual, para que possa fazer a diferença e mostrar para a sociedade de uma forma geral como é importante essa atuação. Então, uma característica do FIA que aconteceu em Macapá foi essa união de esforços dos setores, setor administrativo, da academia, das organizações sociais, principalmente dos municípios um pouco mais distantes do Amapá. Para quem não conhece o Amapá, o número de municípios que nós temos é talvez um dos menores do Brasil. O Amapá tem apenas 16 municípios, mas para chegar às vezes de um município ao outro, Manuel que conhece um pouco da realidade, tanto do sul do estado, no município de Laranjal do Jari, quanto no norte, no município de Iapoque, às vezes são 5 horas, 6 horas de estrada, ou então mais ainda de embarcações. Então, essa dificuldade, ela precisa ser trabalhada. As consequências, por exemplo, das mudanças climáticas e na melhoria de política, na proposição de políticas públicas para atender essa população, essas comunidades que eventualmente são atingidas por esse cenário, precisam ser discutidas. Nós já fizemos isso, já começamos a fazer isso no FIA e acredito que a ideia é continuar e aqui reforçar, né? Quando se fala em Amazônia, nós não temos uma Amazônia, né? É muito comum falarmos em Amazônias. Então, daí a importância de se levar o FIA para todos os estados da Amazônia, né? Então, já que aconteceu em Rondônia, no Amapá, esperemos também que tenhamos um FIA no Acre, um FIA em Roraima, na Amazônia, no Pará e em todos os estados da Amazônia Legal. É isso, gente. Aí eu vou passar para a Meire. A Meire é uma professora, uma pessoa muito importante para a gente em Rondônia, e hoje ela está no Iapoque. Ela vai falar um pouquinho que ela participou também do FIA, da vivência amazônica, né? É verdade, lá. Bom dia, é uma honra estar aqui na UNB e quero agradecer aos professores que convidaram e que levaram também os alunos lá para a Unifap, para a Oiapoque. E eu gostaria de compartilhar essa vivência tão importante que foi
a visita dos alunos da UNB, de diversos cursos, dos professores, lá na Universidade de Oiapoque, um lugar distante, uma fronteira que não é só uma fronteira geográfica, tem diversos povos, diversas culturas que compartilham experiências ali na cidade. É uma cidade multiétnica, a cidade de Oiapoque. E a Universidade também de Oiapoque recebe alunos também com essas especificidades. São várias etnias, recebe também alunos quilombolas, ribeirinhos, migrantes de diversos lugares do Brasil e os povos indígenas que também estudam lá no curso de licenciatura intercultural, que são os povos Caripuna, Galibi Maruorno, Galibi Calinã, os Palicu, Uaiampi, Apalai, Uaiana. Apalai, Uaiana e Tirió são povos do Parque do Tumucumaque, que é uma região que compartilha fronteiras, mas para os indígenas não existe essa fronteira, com Pará e também com Suriname e os Uaiampi com a Guiana Francesa, Suriname e Guiana Francesa. A maior parte dos povos Uaiampi vivem no Amapá. Mas eles têm territórios que são territórios extensos, né? Estendidos, porque da outra fronteira eles também, na Guiana Francesa, com outras especificidades, porque do lado da Guiana Francesa eles não têm o território demarcado como existe no Brasil. E na Guiana Francesa também, até pouco tempo, não eram ensinadas as línguas indígenas nas escolas da Guiana, agora que eles estão começando a partir das experiências do Brasil. Então, é nesse cenário de diversidade, de culturas, de línguas, que os estudantes e os professores da UNB nos visitou, e como a Universidade de Oiapoque é um campus avançado da Unifap, tem os seus cursos em períodos diferentes, organizam seus cursos de uma maneira diferente, porque eles chamam de blocado, mas é uma organização que cada disciplina é ofertada, um semestre é ofertado, por exemplo, em um mês. Então, com essa organização, fica muito difícil a gente mobilizar todo o campus para realizar um evento. E quando a equipe esteve lá, o curso de licenciatura intercultural indígena estava em período de tempo comunidade. Então, não tinha condições de levar os indígenas para a universidade. Quem participou desses encontros foram os indígenas que estudam em outros cursos, no curso de biologia, de geografia, de letras, indígenas que estudam nesses outros cursos, enfermagem. Então, foram esses os alunos que recepcionaram a equipe, os alunos e os professores da UNB, principalmente os alunos do curso de Pedagogia e Geografia. E depois eles foram visitar e dormiram, né, na aldeia lá dos Caripuna, e chegaram em um momento em que os Caripunas estavam vivendo uma situação muito delicada, porque as roças de mandioca, que é muito importante na economia não só dos Caripuna, mas de Galibi Maruorno também, estava passando por uma situação de doença na agricultura, né?
acho que é a vassoura de bruxa, parece. Então, a preocupação naquele momento era de alternativas econômicas, e o Diogo pode falar melhor sobre isso, mas essa vivência de recepcionar os estudantes da UNB despertou interesse dos estudantes de toda a universidade, de todo o campus, de fazer extensão em outras universidades. Depois que passou, foi uma cobrança. Professores, vocês podem nos levar para conhecer, para vivenciar também essa experiência. Então, eu acho que uma das grandes contribuições dessa vivência para os alunos da Unifap foi despertar esse interesse de fazer extensão em outras universidades, de vivenciar também essa experiência. Eu quero agradecer a oportunidade, de novo, dos professores, pela estadia, por compartilhar as experiências, e até a metodologia, né? Os alunos sentaram no chão em roda, e foi também uma experiência freiriana que os estudantes de pedagogia identificaram e falaram, olha, que legal, né? Então, é isso, obrigada. A Meire está contando a experiência da vivência amazônica, mas a gente está falando do FIA, que tem tudo a ver, né? Porque a experiência da vivência amazônica, ela é uma experiência que fortalece, né, toda essa discussão que a gente, como se o FIA fosse o momento, né, que a gente vai sistematizar, organizar toda essa experiência. E a vivência amazônica, assim, ela dá muita vida para esse fórum, né, eu acho, minha opinião. Aí a gente vai passar, então, um pouquinho da experiência de Rondônia, né? Algumas fotos. Então, esse fórum, como a Margarita falou, ele é construído a muitas mãos, assim, né? O processo é muito importante, né? Então, é uma metodologia que o pessoal faz aqui no NEAS, né? De envolver várias pessoas, né? De colocar, de mostrar que cada pessoa faz parte do processo, das pessoas se sentirem parte do processo. E isso não é uma coisa muito fácil de construir, né? Porque as pessoas, às vezes, fazem alguns eventos, mas a pessoa, parece que o evento é da pessoa que está coordenando. E no FIA não é assim, né? É muito interessante, isso é um diferencial do FIA. Então, assim, o evento, por que eu falo que eu sou do NEAS? Porque o jeito que o pessoal trabalha no NEAS, ele me faz sentir que eu sou realmente membro do NEAS. Não é só uma, né? E o FIA também é desse jeito, todo mundo é importante, mas tem que fazer isso, então vamos separar os trabalhos, vamos fazer, daí a gente convidar as pessoas dos movimentos sociais, a gente ia fazer o FIA junto com uma feira que tem em Rondônia, que é muito importante para a agricultura familiar. E aí a feira foi cancelada, daí a gente teve que mudar a data do FIA, né? O FIA ia ser junto com a feira, a gente ia fazer o FIA junto com essa feira, né? Algumas atividades iam ser lá na feira, e aí a feira foi cancelada, a gente teve que mudar a data do FIA, e aí a feira, que ia ser a grande feira, aí a gente tentou fazer uma feira menor no FIA, como aqui, né? Aí a gente conseguiu organizar, acho que teve 10 expositores com a feirinha, porque essa feira é uma identidade do FIA. Né? Eu acho que todos os FIAs que estiverem lá no Acre, lá em Roraima, tem que ter uma feira. É muito importante trazer o pessoal, né? É uma coisa também, trazer as pessoas para cá, né? Para dar esse brilho, acho que dá um brilho à feira, né? E aí essa organização foi muito importante. A gente fazia reuniões online, e a gente, às vezes aparecia a Margarita, que estava começando, às vezes tinha 3 pessoas, aí aquelas 3 pessoas não vinham outras, e assim,
E a gente ia construindo, até que a gente conseguiu construir uma equipe muito bacana. Meu sonho era era envolver o pessoal da engenharia ambiental, que eu falei, olha, eles vão gostar desse... E eu convidava, mas nunca deu certo deles participarem. E aí, assim, quando o FIA aconteceu lá, hoje a Margarida se sente, né, do NEAS e se sente como do FIA também. Né? Então, a gente sabe da importância desse fórum, sabe como ele é importante para a gente, por isso que é tão importante também dialogar com vocês e estimular outros estados a construírem os FIAs regionais nos estados, com a nossa ajuda. A Inari e o Manuel participavam das reuniões, assim, com a ajuda de todo mundo, a gente pode ajudar a participar das reuniões, entendeu? Eu acho muito importante. Nós estamos esperando mesmo os slides de Rondônia. Esse é o carro-chefe, tá? Mas então, daqui a pouco vai rolar os slides de Rondônia, mas é só para a gente também não dispersar, daqui a pouco é o almoço, né? É hora do almoço, para a gente não dispersar. Mas dessa conversa toda, valia a pena a gente tirar uma agenda para os próximos 2 anos. Saiu uma carta política, essa carta vai nos orientar, mas além dessa carta, como saiu da vez passada e dos outros FIAs, saiu uma agenda para os próximos FIAs. Nós sabemos que Tocantins, por exemplo, está em peso, vieram numa comissão grande aqui, já a comissão organizadora do FIA Tocantins. Tem o pessoal do Mato Grosso, tem o pessoal do Amazonas. Aqui tem outros estados, além de Tocantins, Rondônia, aqui dentro do plenário, Mato Grosso e o estado do Amazonas. Não, além do Amapá e Rondônia. Além do Amapá e Rondônia, tem o Pará também ali, tem Maranhão, então, ou seja, tem o Acre, que está lá na feira também, ou seja, deve ter os 9 estados da Amazônia Legal, se não tiver, ele vai atrás, mas aqui nas inscrições tinha os 9 estados. Então, a gente tem que sair com essa agenda, talvez não tire hoje, mas a gente marca aqui uma reunião para tirar essa agenda. Mas o que eu queria falar rapidamente, que essa construção que ocorre nos regionais é muito importante quando envolve a universidade e a sociedade. Aqui no FIA Nacional é um pouco isso. É uma coisa que foi autóctone, ou seja, o FIA foi para responder às demandas que a vivência recebia nos territórios e nas comunidades. Então, chegando no Acre, chegando em Rondônia, ou em outro lugar da Amazônia, uma das coisas que os membros da comunidade perguntavam é o seguinte: e nós, quando nós vamos para Brasília, a gente recebe vocês aqui na comunidade e nós ficamos. Aí veio a ideia do FIA. Então a feira do FIA tem esse perfil também, é trabalhar com os produtores, né, com os fazedores do território no FIA, então é um pouco isso. Então é para dizer que tem esse lado, essa parte mais autóctone, mas só que nós sabíamos que essa tarefa não era a tarefa só da universidade. Então tem um diálogo aqui interno na universidade, mas tem sobretudo o diálogo externo. Então a CPT, a REPAM, o CIMI, a CUT, e os movimentos sociais ligados à questão da Amazônia, todos esses se envolvem. Cada um tem uma pauta, sem ferir a pauta de ninguém, a gente tenta juntar no FIA. E nós sabemos que está tendo muitos encontros agora, né? Muitos encontros preparando em relação à conferência. E aí as entidades vão dando aquele peso necessário. A CONTAG, não podemos esquecer da CONTAG, ou seja, aquelas instituições, entidades dos movimentos sociais, sindicais, tal, que têm raiz na Amazônia, são convidadas e são bem-vindas para participar do FIA. Então, é essa a construção. Então, é o NEAS, é a UNB, tudo a trancos e barrancos, mas é também as diversas entidades que participam. E nesse processo todo, os estudantes é fundamental, porque foram os estudantes que acabou despertando os professores para a vivência, porque sem estudante não tem vivência, tem uma viagem de pesquisa, de turismo e tal, e são eles também que ajudam a construir. Aqui não tem empresa construindo, tem os estudantes, são vários coletivos que ajudam a construir essa experiência, que está em construção também, tá, pessoal? Então, assim, só iniciar falando, né, que do terceiro FIA, né, que foi em 2023, o encaminhamento foi esse, né, fazer FIAs regionais. Então, em 2024,
o primeiro foi em Rondônia, né, de 7 a 9 de agosto, e o segundo, seguidinhos, né, foi no Amapá, do 15 a 17 de agosto. Passa, por favor. Então, vamos falar só um pouquinho do processo, né, em Rondônia, como foi se construindo nosso FIA regional, tá? Então, teve, eu acho que foi desde março, mais ou menos, de 2024, reuniões, né, de planejamento, né, e aí vocês veem carinhas conhecidas, carinhas desconhecidas, né, aí está a Enaile, seu Manuel, a Edneia, eu, outros professores da engenharia ambiental, do intercultural lá, e diversas pessoas, né, também dos movimentos sociais, que juntos, né, fomos pensando nesse FIA regional. Seguinte. Essa foi uma foto, né, tirada dias antes, né, do evento acontecer, né, professoras também da pedagogia, da engenharia ambiental, alunos monitores, né, que iam ajudar a fazer tudo acontecer, e assim, né, o nervosismo estava à flor de pele, né, dias antes, porque ia ser o primeiro, né, e a gente não sabia, né, como ia ser esse processo, mas foi muito interessante. Pode passar. Então, aqui, né, já acontecendo o fórum no primeiro dia, né? Então, nós tivemos, claro, né, as inscrições, né, primeiramente, e nós fizemos uma apresentação de todos os participantes que estavam no fórum. Essa apresentação surgiu na hora, né? Uma professora falou, por que cada pessoa não pega um papel colorido, coloca seu nome e coloca o que significa Rondônia, né, para ela. Né? Então, nós fizemos essa apresentação, né, fizemos, ainda sendo um auditório, né, a gente fez essa roda, né, e fizemos, então, essa primeira apresentação. Olha aqui, né, a Naile, as professoras, pessoal, né, do IFRO, também do Instituto Federal, a Edneia, né, do Intercultural, e os participantes, né, então foram fazendo, né, toda essa apresentação, uma forma de acolhimento e de aproximação entre os participantes. E disso saiu essa nuvem de palavras, né, que significa Rondônia, né, para aquelas pessoas que estavam lá. Então, olha, eu achei muito interessante, muito bonito, né? Para uns, né, lar, cultura, amor, diversidade, acolhimento, biodiversidade, esperança, né? Mas teve também, né, resistência, agropecuária, terra de riquezas, resgate, família, acho que tem um pequenininho, raiz, história. Então, essa nuvem de palavras, eu achei uma coisa muito interessante, muito bonita, né, de saber qual que é a identidade, né, da pessoa que estava aí dentro, participando do FIA regional. No primeiro dia, né, dia 7, nós fizemos, então, a mesa de abertura, né, composta, obviamente, né, pelos representantes dos movimentos sociais, da academia, né, do NEAS e dos departamentos que coordenaram esse evento em Ji-Paraná. Nessa mesma manhã, nós tivemos a primeira mesa que tratou as dinâmicas territoriais e políticas públicas na Amazônia, né? Digamos que foi um pouco mais geral, né? E houve, então, discussões, né, muito ricas com relação a esse tema. À tarde, nós tivemos trocas de experiência em grupos de trabalho. Esse formato, né, do FIA foi muito bem recebido pelas pessoas, porque acho que as pessoas estão também muito cansadas, né, de só escutar, né, e ficar, por exemplo, numa plateia, escutando uma pessoa aqui, né? Então,
essas trocas e esses grupos de trabalho, falando sobre uma temática específica de interesse, foi muito bem acolhido, por assim dizer. Pode passar. Então, tivemos uma temática, né, sobre sistemas agroecológicos e agroflorestais na Amazônia e cadeias produtivas amazônicas, né? Então, tinha dois ou três mediadores, né? E uma pessoa também que ia fazendo as anotações, né, das pessoas que estavam participando, para depois ter um pouco, né, um registro, né, do que foi também falado e conversado. A segunda temática foi sociobiodiversidade, onde incluía, né, as políticas públicas de desenvolvimento rural. Então, você falou um pouco, né, dessas políticas, né, da habitação rural, do PA, do PENAE, entre outras. A temática 3 foi, então, de processos educacionais. E aí, processos, né, da educação indígena, da educação do campo, da educação ambiental, da educação popular, né, das diversas formas de educação que nós temos na Amazônia, né, e obviamente, né, especificamente em Rondônia. E a temática 4, que foi aquela que mais participantes teve, foi organização e luta das mulheres na Amazônia. Essa lotou, e foi bem bonita e bem produtiva. Tivemos também, né, claro, mais ou menos no modelo do FIA aqui internacional, apresentações culturais, né? Então, foi um artista, né, regional chamado Carlos Reis, e ele fez a saga da Amazônia. Foi uma coisa assim comovedora. Foi incrível sua apresentação e chegou a muitas pessoas, né? Emocionou muito assim o público. Então foi também através da arte, né, e da cultura sentir um pouco do que é a Amazônia e dos impactos também que ela sofre e que ela vive. Continua. No segundo dia, foram realizadas as vivências. Então, tentamos, né, levar um pouco da vivência amazônica que os estudantes da UNB fazem lá na Amazônia, né, legal, para fazer também vivências com os participantes que estavam nesse momento. Foi feita em 2 aldeias indígenas, na aldeia indígena Caruarara e na aldeia indígena Gavião. E, assim, acredito, né? Vou apresentar primeiro as fotos, depois falo um pouquinho dos comentários. Pode passar, por gentileza. Então, são algumas fotos, né, o pessoal no ônibus, né? Ele é o Célio Arara, né? Aluno do Departamento de Intercultural. Alunos de Porto Velho, alunos de Humaitá, né, da UFAM, do IFRO, e aqui algumas fotos, né, já na aldeia, né, que fica mais ou menos a uns 40 quilômetros de Ji-Paraná, mostrando, né, o artesanato, né, e fazendo, né, os meninos, os jovens, né, conhecerem também um pouco da cultura. Pode passar, por gentileza. Aqui, né, caminharam, né, para as roças, né, para conhecer as roças, né, das aldeias, para conhecer um pouco dos modos de vida, para conhecer um pouco dos rituais, né, das danças, então, que eles realizam dentro de sua cultura. Pode passar? Aqui, né, uma foto, né, desse grupo, né, foram 2 grupos, né, numa das aldeias, essa é do Arara, né? Do Gavião, né? Na aldeia Gavião. Isso. Pode passar. E no dia final, né, no último dia, então a gente teve a apresentação de pôsteres, né? Então, vemos, né, alguns alunos, ele aqui é aluno do IFRO de Porto Velho. A moça, ela veio de outro município de Rondônia, de Alvorada do Oeste,
e é aluna de ensino médio, e ela estava, né, apresentando também seu pôster lá e sua pesquisa. E aqui um aluno da engenharia ambiental, né, também estão apresentando um pouco dos trabalhos de pesquisa que nós então realizamos nas diversas instituições de ensino. Pode passar? Aqui então um pouco do que a Edneia estava falando, né? Na sexta-feira somente foi feita a feira, né, agroecológica então de Rondônia. Aqui temos produção de sabonetes veganos, né, tudo natural, com essências da Amazônia, artesanato então das comunidades indígenas, e teve mel, né, outros produtos, né, que foram levados para fazer esse intercâmbio. Pode passar? E à tarde, então, nós encerramos, né, com um debate que acho que é muito necessário, né, falando então sobre água, clima e produção sustentável, né. Então, essa foto, né, é o Wellington, né, cacique Gavião, e eu acho que a fala dele foi muito impactante, né, muito no ponto, né. E foi muito enriquecedora, né? Aqui a agricultura familiar, professora, né? E pessoal também então, da academia fazendo essa mesa. Pode passar? Aqui um pouquinho então de parte somente como, né, da comissão. Foram muitas e muitas mãos, né? Mas uma parte. Então aqui tem 2 professores da UFAM, do campus de Humaitá. Nós 2 aqui de Paraná, a Enaile, né, representando o UNB, eles 2 também de Paraná, e ela também da UFAM. Então, né, foi essa integração, né, de várias instituições, né, fazendo as coisas acontecerem. Pode passar? E aqui alguns outros momentos, né, muito especiais, né, muito bonitos que nós tivemos. Pode passar? Com as crianças, né, o pessoal nos alojamentos, né, fazendo um lanchinho, né, o café da manhã. Pode passar? E algumas fotos, né, do grupo, né, depois da apresentação do grupo de mulheres, tudo mais, nós fizemos essa foto, acho que foi no primeiro dia, se não estou mal. Pode passar? Aqui uma outra. Fizemos também homenagens, né, a algumas pessoas que têm sido muito importantes em Rondônia para essa luta, né, da agroecologia, das mulheres, das causas indígenas, né, e para a Edneia, né, ela não estava nesse momento, ela teve que viajar, mas ela que levou o FIA para nós, né, então também fizemos uma homenagem para ela. Pode passar? E disso tudo, né, então, os 10 melhores pôsteres, né, que foram apresentados, né, pode passar, por favor? Eles estão compondo uma edição especial na revista Ensino de Ciências e Humanidades, né, a REC, que é da UFAM, né, que nossos parceiros, né, então estamos trabalhando, né, para que em breve tenhamos a publicação desses 10 trabalhos que foram apresentados e que foram avaliados como os melhores na revista da UFAM. Foi um pouco disso, né, que a gente vivenciou e que nós queríamos compartilhar com vocês, e gratidão. Obrigada. Tá. Eu vejo assim, e já conversei com algumas pessoas nos corredores, né? Por exemplo, que as pessoas querem realmente, então, o FIA nos outros estados, né? E isso é muito bom. O pessoal, por exemplo, da UFAM já está meio pensando, né, em se juntar com o IFAM, né, e com outras instituições para que aconteça, então,
o FIA regional no Amazonas. E aí nós queríamos talvez saber, né, que tem, cadê a moça? Lá, né, é do Pará, né? Então, tentar que daqui possamos fazer alguns encaminhamentos para que esses FIAs também aconteçam, então, nos diversos estados da Amazônia Legal. Eu não sei se alguém quer vir aqui falar com a gente, compartilhar mais do que viveram. Está a palavra com vocês. Por favor. Obrigado. Bom dia, eu sou o Wellington lá de Rondônia, CPT Rondônia, Repam. Eu participei, né, junto com o Dom Norberto, apresentamos o caderno de conflitos da CPT no ano passado. E a gente estava comentando nos corredores que assim, nós que estamos na Amazônia e que entramos na academia, nos deparamos com a triste realidade que não nos conhecemos. A Amazônia não se conhece. Então, eu acho que, a partir desse pressuposto, assim, nós incentivarmos a realização das edições nos estados, né? Nós, em Rondônia, eu acho que temos essa tarefa de repetir, né? Foi muito bom. O FIA ele tem essa dimensão importante, que é provocar reflexão acadêmica e abrir para a comunidade. A lógica da apresentação da circulação de informações inverte. Porque aqui a gente aprende mais com a comunidade do que com a academia. A relação dialógica que ela se efetiva na sua essência mais sublime, né? Então, assim, eu acho que dá os parabéns. O desafio nosso é fazer isso, manter, eu acho que nós, enquanto organizações, estamos no território. Eu estou como mestrando no DHJUS, nós vamos propor essa discussão também para integrar os departamentos de Porto Velho, também com o de Paraná, né, com o NES, o professor Ricardo Gilce e outros, né, que inclusive não pôde vir porque está dando aula essa semana lá, mas eu acho que esse é o grande salto, assim. O FIA é uma experiência necessária para que a Amazônia se conheça. E aí, se integre e, a partir daí também, discuta as alternativas. Porque nós que estamos atuando no movimento social, que estamos atuando nas organizações, temos enfrentado desafios complexos no território e fora do território, que vão da questão das violações dos direitos humanos mais básicos nas comunidades, as questões ambientais, e temos muitas experiências que também estão acontecendo como resistência nesse processo. Então, eu acho que o FIA também dá essa abertura e eu acho que a gente tem que potencializar, né? A Repam também tem se somado junto com a Comissão Pastoral da Terra, e eu acho que é consenso para nós, assim, saudar a equipe do NES e colocar esse desafio e ampliar, né? E também com relação à carta política, professor, que o senhor mencionou, eu acho que nos estados também ter essa dimensão, porque ele é um espaço também de ecoar denúncias, igual já começou a aparecer, né, nas oficinas, e apareceu nas falas, ecoar as denúncias, ecoar os clamores, mas também propagar as boas experiências também. Muito bom. Obrigada. Bom dia. Agradeço a Repam, porque eu vim em nome da Repam, da região do Carajás, da Diocese de Marabá, porque a Repam ela é ligada à Igreja Católica. E como a minha dissertação foi sobre dinâmicas territoriais e sociedade na Amazônia, que é o programa da Unifespa, porque eu dizia, nós de Marabá, nós temos sorte de ter 3 campos dentro de uma cidade pequena, que não tem 300 mil habitantes. A gente perdeu para Paraupebas e Canaã dos Carajás. Então, Marabá, no último censo, ela perdeu a população, devido aos grandes empreendimentos em outras regiões ali próximo. Então, eu sou da universidade, porque eu fiz mestrado, e eu não saí da universidade porque a Repam, lá em Marabá, trabalha diretamente com a universidade. O nosso grande apoio é a Unifesp, que é a Universidade do Sul e Sudeste do Pará. E a nossa universidade, ela completou 12 anos, e acho que foi uma das universidades que surgiu do MST, da CPT, a CPT esteve presente na luta, o CIMI, o Conselho de Higienista Missionário, e os movimentos sociais, né, da região do Sudeste Paraense, que a gente precisava sair da UFPA.
Nós precisamos estar no nosso chão, o chão da região de conflito, aquilo que eu falava ontem. Nós temos 520 assentamentos e acampamento. É a região do país, o estado do país que tem mais assentamentos é o estado do Pará e a região do sul e sudeste do Pará. Então, eu vou levar a ideia para o reitor Francisco, né, que nós temos uma relação muito boa com o Repam. Para repetir, como o Repam, a gente tem essa relação, o pessoal da Repam sabe, a Doris sabe. Os protocolos de consulta que é feito na região surge da Repam com apoio da universidade, até porque a universidade nós temos turmas só para indígena, né? A Unifespa tem turma dentro da aldeia, os alunos não vieram para Marabá. A universidade foi para a aldeia, até porque o povo xicrino, quem conhece, é um povo de recente contato que não falam o português, as mulheres não falam português, então as aulas têm que acontecer lá para fazer a tradução lá. E nós temos também a UEPA, que nós temos o curso de interculturalidade indígena, que não funciona em Marabá, funciona dentro do território também. Isso foi eles, os caciques, as lideranças, disseram, não, nós não vamos trazer nossos alunos para Marabá. Mas, se vocês quiserem contribuir para a formação de professores, vocês vão até os territórios, as aldeias. E o IF, que a gente tem uma relação muito boa também, né, a Repam tem uma relação muito boa com o Instituto Campus Rural, que também nós temos 2 institutos, um para formar os engenheiros da Vale, né, para o agronegócio, mas nós temos também o IFPA, que nasce do MST, também, né, que o MST é muito presente no estado do Pará, e onde foi construído, interessante que lá foi encontrado vários cemitérios de trabalhadores que foram mortos em trabalho escravo, que é uma família que veio do Líbano, que tomou toda a região do estado do Pará, de Marabá até Redenção. Infelizmente, nós temos esse contexto histórico na nossa região. E aí nós temos também com essa relação com o IF, com os professores muito comprometidos com a luta dos trabalhadores rurais, camponeses e os indígenas, que também tem uma turma, nós temos 2 turmas, eu digo nós, porque eu sou professora visitante do IF, trabalho na formação dos paracanãs, que só tem 40 anos de contato. Né? E nós também estamos nesse processo dos protocolos de consulta para esse povo também. Então, vou levar a ideia para o Francisco, que é o diretor, que é o reitor da Unifespa, mas a vice-reitora, e o núcleo de pesquisa do PDDSA, que trabalha a Amazônia, que pesquisa a Amazônia. Eu vou levar essa ideia, nós vamos ter uma reunião para a gente... nós vamos para o protocolo de consulta, aí nós precisamos do apoio da Unifesp, eu vou ter uma reunião na próxima semana com o pessoal do PDDSA, com o pessoal do Prof. História, né, do mestrado, que vai trabalhar junto com a gente, e vou levar essa ideia e dizer que eu participei, né, se eles estão dispostos a Junta Maranhão e Pará, né? Porque a nossa luta, quando eu vejo falar da Amazônia, eu trago o Pará, porque o Pará tem vários... é um Pará dentro de vários Pará também. Do jeito que a Amazônia é uma Amazônia dentro de várias Amazônias, nós temos o Pará dentro de vários Pará. Eu digo, não, é diferenciado. Tudo é diferenciado. Lá tem massacre, tem sachina, tem tudo que possa imaginar. Tá? A polícia mata trabalhadores, então, assim, eu acho que os dias ontem e hoje, amanhã eu tenho uma oficina, né, Doris? Amanhã eu tenho uma oficina de protocolo de consulta, né? Eu faço parte de um GT no estado do Pará que trabalha os protocolos de consulta para garantir a permanência das comunidades, para tentar barrar os grandes empreendimentos aí no estado, e aí a gente está nessa luta, né? Eu venho do chão que eu conheço, o Pará, né, em várias regiões, que não é fácil, e eu acho que a Unifesp ela precisa. Fazendo toda a reflexão, falando hoje com o pessoal do PDDSA, eu disse que a Unifesp ela precisa, porque a Unifesp ela pisa no chão bem, é uma universidade, 2 campos sim, mas um não, porque quem construiu foi a Vale, então a gente não pode, lá são as engenharias. Tudo que é de engenharia tem naquela cidade. E a gente recebe alunos do Brasil todo, de fora e fora do Brasil. Inclusive indígena, lá, né, do Amazonas, a gente recebe. E eu faço parte também desse grupo de acolher esses indígenas que vêm de outros estados. Porque a universidade ela é bem diversificada
né, bem cheio de gente, tudo que é canto do país e do mundo, lá tem gente naquela região. Obrigada, viu? Trindade do Amapá, do Quilombo da Conceição e do Igarapé do Lago do Maracá. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa fotografia aí. O dia nos chega toda manhã, com nuvem de fogo e pintando o céu. Um vento frio sopra assim, assim. Vez em quando se escuta o canto do japim. A canoa balança bem devagar. Maré vazou, já é preia mar. E o Zé foi pro mato apanhar o açaí. Maria pra roça foi capinar. O FIA é uma extensão de tudo isso que acontece na Amazônia. É uma semente que nasceu para dar certo, já está frutificando e vai frutificar. Porque é um sonho que nós já esperávamos há muito tempo nas nossas comunidades. Um sonho de que a educação e o conhecimento acadêmico fosse até nós, para nós proporcionar uma vivência melhor do conhecimento que lá já se tem e tirar da floresta o sustento com educação, com saber que já se tem, através da questão científica que a academia pode nos oferecer. Eu vim aqui para dizer que a nossa esperança continua, que nós estamos lá na ponta, na floresta, esperando essa bonança de que os próprios educadores das nossas universidades vão despertar em nós a curiosidade da ciência que já existe entre nós. E olhando para essa fotografia, eu vejo que é uma esperança. O FIA, ele está levando uma esperança na Amazônia, levando a esperança para os nossos quilombos, para os nossos indígenas, para os nossos ribeirinhos, para aquele povo que vive nas águas. Essa foto é o retrato do FIA, que vai trazer, já trouxe e vai levar a esperança para nós. É isso que eu consigo ver nessa fotografia. E eu aqui sou um retrato disso. Já um fruto de uma visita de quem já esteve na minha comunidade e me deu a oportunidade de aqui estar. O nosso Amapá é um território a se desenvolver. Tem muitas culturas, muitas etnias, tem pessoas que ainda vivem muito isoladas, acima de 20, 30 cachoeiras na floresta, que a educação precisa chegar lá. Mas com essa semente eu já tenho a esperança de que um dia essa educação chega lá. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Eu sou Aldenice e eu costumo dizer que eu sou marajoara, sou ribeirinha de Afuá. Vivo na beira do rio, desde quando nasci, porque nasci de parteira. Moro no Furo do Chaga, o professor Manuel lembrou bem, na foz do rio Amazonas, na fronteira entre o Pará e o Amapá. Não diria que é uma terra sem lei, mas diria que estou no Marajó pobre, no Marajó que não é visto como um ponto turístico, porque as políticas públicas muito pouco chegam lá. Mas nós tivemos assim a experiência de receber com o professor Manuel o grupo de estudos amazônicos, né? Um grupo, eram 30 pessoas. E como eu faço parte de um projeto chamado Guardiões Ambientais de Ribeirinhos, e estou dentro de uma escola de ensino médio criada para ofertar para o ribeirinho educação, sim, foi um momento assim, muito bom. Quando eu estive aqui há um mês atrás e conversei com alguns dos acadêmicos que lá estiveram conosco, eu voltei com uma visão ainda bem mais diferente da experiência que eles tiveram. Porque eles me relataram fatos que eles tinham feito troca com os alunos da instituição a qual eu represento, que até então eu desconhecia. Mas, enfim, eu quero dizer assim, da importância de fortalecer esse objetivo de que os FIAs aconteçam de fato em todos os territórios amazônicos, né, nos seus estados. É o primeiro que eu participo. Mas vi a importância dele, porque costumo dizer que é preciso cada vez mais nós amazonizarmos os amazônidas, tá? Eu venho de uma luta, de uma vida, eu diria que social, sindical, comunitária, de mais de 25 anos.
aí não vou dizer a idade, né, gente? Embora foi ontem meu aniversário, tá? Dizer assim, que eu falo não de conhecimentos acadêmicos, que a minha formação não está nessa área, mas eu falo de uma vivência ribeirinha, de uma vivência de ribeirinha que está dentro de 117 comunidades, a qual eu conheço, posso dizer assim que conheço. Então eu falo, de fato, com conhecimento de vida, do quanto que nós precisamos avançar, do quanto nós precisamos unir forças para que cada vez mais os amazônidas que lá estão se deem conta do pertencimento que cada um precisa carregar dentro de si. Eu carrego isso com muito orgulho. Mas eu sei o quanto que lá existe jovens, especialmente, porque eu diria que, não uma vasta experiência, mas eu tenho uma experiência de longa data, 15 anos de pastoral de juventude, acompanhando todas essas 117 comunidades, e hoje, com toda a questão escolar de 10 anos de Instituto Educacional da Amazônia, que oferta educação de ensino médio para os ribeirinhos, eu posso ver o quanto que esses jovens, que são o presente desse futuro que a Amazônia precisa, eu diria que cada vez mais assegurar para as nossas próximas gerações, eles precisam se apoderar disso. Porque eu vejo tantos jovens com mentalidade urbana, porque eu vejo tanta gente que está na cidade. Nós estamos muito próximos de Macapá e de Santana, né, municípios do estado do Amapá, e eu vejo assim que muita gente que estão lá acham que a Amazônia é quem mora na beira do rio, sendo que nós estamos em cidades amazônicas. Por isso que eu volto a dizer, é preciso fortalecer cada vez mais essas discussões, fortalecer essa relação dos nossos estados. O colega bem mencionou, né? Nós não estamos totalmente interligados. Nós estamos dentro de um território amazônico que tem uma diversidade muito grande de região para região, de município para município. Então é isso, eu gostaria assim de dizer o quanto que é importante que isso possa ocorrer em todos os territórios amazônicos, através dos nossos estados. Caimém, Pucudana, bom dia. Primeiro, agradecer pelas falas, né, aqui, e pelo incentivo também das universidades estarem nas comunidades amazônicas, né. Eu me chamo Camu Dan, ainda sou aluno da universidade, ainda faço gestão ambiental, um pouco me afastado dos 2 anos ali, por conta do trabalho na Amazônia, inclusive, né. Eu estou trabalhando junto com os parentes Yanomami e a gente tem visto de perto ali, Médio Rio Negro, as condições que a gente está lidando, né? Mas, primeiro, quero pedir desculpa aqui pelo que eu vou falar, né? Ainda acho a metodologia um pouco invasiva da universidade, colonizadora ainda, é muito forte isso, ainda vejo. O meu amigo professor falou aqui que nós temos que ouvir primeiro, né, os que estão lá, para a gente poder depois propor alguma coisa para eles, né? Mas é o contrário, sempre a gente vem com uma coisa pronta já para poder seguir, né, a sua metodologia, aquilo que a gente aprendeu, e não é culpa nossa, né, que a gente aprendeu na universidade. Então, quando se depara com os alunos lá, com os Yanomamis, por exemplo, que não tiveram acesso à cidade, que não fala português, é outro mundo, né? É outra universidade. Era isso que eu queria chegar no ponto, em dizer que a gente, se a gente quer fazer alguma coisa, né, pelos povos indígenas, a gente tem que deixar eles falar. E eles querem uma universidade, sim. Eles querem ter acesso a esse conhecimento que não é nosso. A gente vai, estuda o que não é nosso, para dizer que a gente não quer aquilo. Que tudo que está descrito aqui é colonizador. Tudo que está aqui é eurocêntrico. Tudo que está aqui é de fora, né? Nós estamos cheios das coisas de fora. É preciso que a gente entre realmente com o pajé,
passe 3 dias ouvindo ali. Vocês já ouviram? Passaram 3 dias ali ouvindo o pajé? Não. Não tiveram essa oportunidade. A gente fica no Machopano, ali ele passa 3 dias falando e contando as histórias, contando as coisas. Ontem o Davi estava aqui, deve ter contado para vocês, né? Mas assim, o meu sonho, a minha vontade mesmo era que a gente conseguisse fazer isso, fazer com que eles, né, realmente tivessem a sua universidade lá, a partir dos seus ensinamentos, que não é pouco, né? O que o Davi traz para nós, os ensinamentos não é pouco, né? O que aí muita gente vai dizer assim: ah, mas vocês são os guardiões, ah, vocês são os salvadores. A gente sabe que nós não somos. As nossas práticas que são, o nosso jeito de pensar esse mundo que são, mas as pessoas não querem, os empreendimentos não querem, a cidade não querem. Vocês veem a cidade de Rondônia, eu fui já em Rondônia, eu já fui lá no Acre e outras cidades também. Olha como é que são, não tem saneamento básico. Rondônia é uma das piores do Brasil de saneamento básico. Não valorizam, né, o lugar onde estão, não valorizam, né? A gente vai na cidadezinha no Amazonas ali, quanta beleza, quantos igarapés, os rios dentro das comunidades, os rios dentro da cidade, muito bonito, cheio de vida, e a cidade matando os rios. Não vão chegar lá na comunidade e ver como é que faz isso. Não tem um estudo, não tem um interesse, não tem um interesse político. Mesmo nesse governo agora, as terras indígenas, eles conseguiram não demarcar mais terra indígena. Está aí, nós não podemos mais demarcar. Tem uma lei agora que vai acabar com o licenciamento ambiental. Para quê? Para colocar petróleo lá na Amazônia, lá na foz da Amazônia. Então, assim, nós estamos aprendendo para quê? Para que nós estamos tendo esse conhecimento? Né? Então, peço desculpa por essa manifestação, mas é realidade. A gente tem que começar a aprender lá dentro mesmo. Lá, fazer com que essas vozes que tem, que elas ecoem mesmo, e que as práticas sejam feitas, né? Então, a recuperação dentro dos nossos territórios não precisa. O que precisa é fora. É como o BEM que fez. Pajé BEM que fez uma associação para ensinar a comunidade lá no Marechal Rondon, eu acho, né? Para eles entenderem como é que uma comunidade indígena vive. Então, nós temos que aprender a partir dos povos tradicionais, dos parentes quilombolas. E é isso. Eu gostei muito do canto aqui do parente, né? Quilombola? Foi embora. Mas eu vou deixar uma música para ele também. Aqui. Posso? Esse olhar cerrado que passou e que não vi, seria porque tudo está interligado e olhamos para o norte. Você vê a Amazônia com sua ganância desenfreada, essa sua fome insaciável que deixa os trilionários a cada segundo. Minhas feridas da Mata Atlântica estão expostas nas favelas. Meu sangue está cheio de mercúrio. Meus filhos e filhas estão órfãos da floresta. Não há um rio mais e mais que nos resguarde, nenhuma COP30 que responda meu caos. E a culpa não é dos empobrecidos, é daqueles que poluem os rios, derrubam as árvores e trazem desespero aonde brotava a vida. Caimê Manauano. Agradecemos a manifestação, achamos muito necessária, né? E a academia tem que refletir muito ante isso, né? Muito obrigada. Mais alguém?
Bom dia, paz e bem. A gente acabou de ouvir o Jesus e acabou de ouvir a liderança ali. Camunga? Camundá? Wapxé, Roraima. Isso, e falando em Roraima, é justamente isso. O que a gente precisa na Amazônia é uma frase que a gente sempre lembra. Não dá para discutir a Amazônia sem os amazônidas. Não dá para fazer ciência na Amazônia sem escutar os saberes e respeitar os saberes amazônicos. Por isso eu, que não sou amazônida de origem, mas sou adotada, então sou de coração desde os meus 5 anos de idade, criada em Manaus, depois adolesci e envelheci em Altamira, Pará, terra dos conflitos agrários tão cruéis para o povo do Xingu. E, nesse sentido, a gente acredita que o FIA e as vivências, elas são experiências e iniciativas que levam uma nova educação superior. Uma educação superior que não se impõe num território, mas que escuta a vivência dos povos. Nós escutamos, mas ainda não aprendemos a escutar direito o clamor que a nossa liderança falou. Vocês precisam fazer ciência superior, universitária, acadêmica, de extensão, de pesquisa e de formação, mas respeitando o que o povo está falando. Escutar esse povo e fazer ciência a partir de seus saberes, respeitando o território que lá existe, uma história, uma resistência e uma resiliência. É por isso que o FIA é importante, ser nacional e internacional. Mas muito mais importante é quando ele nasce na base. Imagina um FIA no oeste do Pará. Imagina um FIA no sudoeste do Pará. Imagina um FIA na região Matopiba-Pá, que pega Maranhão, Tocantins e Pará. Imagina um FIA no Oiapoque, que temos a grande dificuldade entre Guiana Francesa e o Oiapoque e a grande exploração de petróleo ali naquela região e a não proteção das resex, né, João? Olha um FIA no Amazonas com a grande dificuldade que nós temos de exploração de petróleo e gás. Olha o FIA lá no Acre, no Cruzeiro do Sul, que tem uma experiência tão bonita da juventude, no centro de juventude, fazendo reflorestação e educando a juventude a fazer projetos no ensino médio para reflorestar as florestas de Cruzeiro do Sul. Olha Chapuri. Olha o exemplo do Conselho Nacional das Populações Extrativistas com os trabalhos e as cadeias produtivas, conservando a floresta. A ciência está lá, ela está sendo feita há milhares de anos pelos nossos ancestrais, mas é preciso ser respeitada pelas universidades e pelos governos. E é por isso tão importante que haja o FIA em Roraima, que já está sendo trabalhado e sonhado tanto pelo NEAS como por Dom Evaristo, presidente da Repam Brasil. Mas que também haja em outros lugares de tanto conflito, porque além de ser um sinal de formação, pesquisa e extensão, é um sinal de luta, esperança e resistência. A Amazônia sem os amazônidas não existe. É preciso existir a Amazônia na escuta, no respeito e fazendo a ciência amazônica aparecer no mundo. Obrigada. E aí, minha gente? Já gostou, Gleice? Pessoal, bom dia. Tô vermelho com o trabalho que tá vindo pra mim. Oi? Gente, bom dia, eu sou o Cleiton. Eu sou da Universidade Federal do Tocantins. A Marília já apresentou aqui, ela é do programa lá do desenvolvimento, da Amazônia, e eu sou do desenvolvimento regional, do programa do desenvolvimento regional. Estou aqui com mais colegas da UFT, a professora Gleice, de Porto Nacional, da UFT, o professor Valdeci, que está lá atrás também, colega do programa do desenvolvimento regional, e da UFNT, lá do Bico do Papagaio, da região norte, do Tocantins, a professora Renata Petarli, que está aqui também. Eu escutando vocês comentarem aqui, a gente já tem um apelo,
do NEAS, para a gente estar junto, né? Não é só de paper vive o ser humano, né? Na academia, mas o saber tradicional ele é muito importante. E a gente tem um diálogo com as comunidades, né? Os nossos programas de desenvolvimento regional, o PPG CUT, onde a professora Renata está, a gente tem uma interlocução com os comunitários muito grande, professor Manuel. E é um desejo também nosso, né? E um desejo também, né? A KPPM está aqui expondo produtos na feira, da gente tentar construir esses laços. A gente sabe que a gente está num território conflituoso, né? Do Mato Piba, como a colega já mencionou. Nós temos vários estudos, né? Sendo realizados junto a esses territórios, a essa região, e que envolve principalmente os atores locais. E o FIA nos dá a oportunidade de trazer esses atores para o centro, e a gente já faz um processo de escuta deles, né? Às vezes. Tem alguns programas talvez não, mas a gente já faz esse exercício de escuta, mas além da escuta a gente precisa dar voz, né? Então eu acho que o FIA vem com esse propósito. Estou aqui hoje com essa missão de querer levar o FIA para o UFT, para o Tocantins, né? A Gleise até brincou assim, nós já temos aqui uma comissão organizadora, né? A professora Renata está aqui, o professor Valdeci está aqui, né? Trouxemos uma comitiva de alunos, estão lá no fundo lá da graduação, de vários cursos que às vezes passam pela academia, né? E não tem essa experiência junto aos comunitários. Lá a gente também tem um núcleo, o Núcleo de Estudos Rurais, Desigualdades e Sistemas Socioecológicos, que quer abraçar o FIA, né, nessa irmandade com o NEAS, para tentar discutir os contextos de desigualdades que tem ali no Tocantins. O Tocantins está na região norte, né, e a gente tem uma grande área de cerrado, mas a gente está presente nessa Amazônia Legal e tem inúmeros conflitos, inúmeras discussões que estão pautas da realidade amazônica que a gente não está de fora delas. E a gente precisa estar nesse debate junto com vocês, e concordo muitíssimo com o colega de Roraima, né? Porque a gente precisa desses comunitários, né? A gente tem uma atuação com o Jalapão, com uma região onde o turismo está crescendo e essa população está ficando à margem do turismo, né? A gente tem isso também nas Serras Gerais, as Resex lá no norte do Tocantins, o Bico do Papagaio. A gente tem um trabalho com a Cooper Amazônia, com a Coaf Bico, com cooperativas ali que precisam desse apoio e serem escutadas cada vez mais. Então, eu acho que o FIA tem esse propósito dentro da academia da gente poder, né, estreitar esses saberes científico e tradicional. Então, me coloco à disposição, né, vou levar para o UFT, a Gleise também lá de Porto Nacional, a professora vai levar também para lá, né. O professor Valdeci é um colega que já trabalha, né, no Instituto IPEX, com os comunitários, tanto no Bico, com a Cooper Amazônia, quanto na realidade de Alapoeira. Né, tê-lo aqui no evento também, eu acho que é um olhar acadêmico muito forte que a gente leva para a UFT. Então, eu espero que nós possamos fazer essa discussão também serrativista, né, também do Cerrado, dentro da Amazônia e dentro dessa área que envolve o Mato Piba. Então, me coloco aqui, né, como professor lá do Programa de Desenvolvimento Regional, da UFT, e junto com meus colegas aqui, eu acho que a gente pode sim, professor Manuel, Enaile, tentar fazer esse esforço de, assim como o colega falou, provocar lá nos nossos comunitários para a gente tentar fazer algo coletivo e que abrace o FIA também. Quem sabe estaremos lá, né? Tomara que sim, né? Aí eu fico menos vermelho. Tá bom? É isso aí. Então, eu só queria registrar e tentar atrapalhar um pouco a mesa, mas avançar em algumas agendas, né, como a Mané tinha falado. Eu queria primeiro assim, agradecer, um agradecimento especial à Repan, né, no nome da Doris, porque desde o primeiro momento a Repan abraçou a nossa ideia aqui, né, e tem mobilizado os seus frontes aí, assim, incansavelmente, né, e assim a gente agradece muito, né, porque tem formado as pessoas, né, é super importante, né. A gente trouxe
o Davi Copenaua, graças à Repan, não podemos esquecer. Foi o Dom Evaristo lá em Roraima, no diálogo, né, convencendo eles a virem. E parece, né, eu acho que a Paula que falou que ele saiu daqui super feliz, né, porque viu a gurizada e tal, né, ficou contente. Ainda bem, né? Então, aí eu queria fazer esse reconhecimento, né, e agradecimento para toda a Repan, para o pessoal que está... esse ano vieram em peso, né, tem 6 oficinas, apresentação de trabalho e tal. Também pedir desculpas aí para quem está, né, para geral, né, porque vocês sabem que a gente faz as coisas com os estudantes, na marra, né, sem dinheiro, sempre assim. E é bom que é sempre um aprendizado, né? Todo mundo aprende muito nesses processos. Saem umas rugas, né, umas faíscas, mas são apagadas, né, e são aprendizados, né? Tudo isso é aprendizado. Então, é agradecer vocês e já temos aqui Tocantins no front aí para fazer um FIA. A gente ajuda, né? A gente não está na frente, não, né? A gente ajuda, motiva e tal, né? E faz o possível para acontecer. Tem também... quem falou que tinha? Então, Pará, Roraima. A vivência também é bom por isso, porque a gente vai passando, vai tentando convencer o pessoal que tem que colocar a universidade a serviço da população e fazer esse diálogo, né? Interagir. Outra coisa que eu queria falar também para vocês é que o FIA, a gente faz questão de fazer o fórum em período de aula, né? Porque geralmente esses encontros são feitos nas férias e em período de férias não dá essa dimensão, né? Então, a aula, né, a gente está em aula, aí eu acho que nos regionais também deveria ser assim, a gente esperar que a universidade visibilize o que a gente está levando para dentro dela, né? E a feira é um negócio assim, fundamental. Mas essa feira que traz o cara que está lá na ponta, né, fazendo seus produtos para trazer e mostrar, ó, fui eu que fiz, fui eu que produzi, fui eu que plantei, fui eu... Então, isso, ou uma cooperativa, né? Então, isso é super importante também no FIA, essa feira. E o exemplo, não teve isso no Amapá, até por causa das distâncias também, né? Mas lá de Ji-Paraná, levar o pessoal para ver mesmo. E eu estava contando ali para o João, que numa dessas viagens lá que eu fui, né, em Ji-Paraná, uma dessas, eu não sei se foi para o Gavião ou para o Arara, um senhor que fazia geografia em Porto Velho, que já era mais velho, era carcereiro, a profissão dele, né, num presídio, foi numa aldeia, numa dessas duas. Quando voltou, foi contar para o professor dele, que era o Ricardo, eu estava do lado, ele começou a contar, começou a chorar, simplesmente. O cara velho, carcereiro, chorando. Eu fiquei assim, assustada, né? Eu falei, cara, como impacta, né? Você ter a experiência, essa experimentação da realidade, né? Super emocionante, eu acho. Então, a gente fala aqui com o pessoal da vivência, né? Está todo mundo agora lá tomando conta da feira para o pessoal almoçar. Mas o pessoal da vivência, eu falo para o pessoal, se um se transformar, né, e olhar com outros olhos a realidade e as populações, para mim eu já fico super feliz. Mas não é isso que acontece, porque muitos se transformam, muitos, né? E a gente fica super feliz. Mas vamos fazer essa agenda aí que o Manuel está falando? Eu não vou propor a agenda, não, mas eu acho que é oportuno, porque como nós estamos mais tranquilos e ninguém está com fome aqui, então a gente vai só fazer uma outra propaganda, que essa é a ideia da vivência. Então, a passada foi no Amapá, o foco, e lá nesses eventos vão ter vários... É um projeto, a Vivência Amazônica, mas tem outros projetos dentro da vivência.
Então, um outro projeto que está dentro da vivência é o tal do seminário itinerante. Então, são rodas de conversa que a gente vai fazendo. Fizemos, por exemplo, em 7 barracas, lá no São Miguel do Tocantins, com Dona Raimunda, seu Antônio, por exemplo. E assim vai. Fizemos uma recente lá na Universidade Federal do Amapá, liderado pela Marília. Então, são esses eventos. Então, a gente vai sair daqui, vai passar na região de Sinop e de Cláudia, na próxima vivência. Tem um assentamento super grande em Cláudia, município de Cláudia, que está ao lado de Sinop. Vão ficar lá 1 ou 2 dias lá e vão ter essas rodas de conversa, vão ter visitas para as roças, vão visitar a associação, a cooperativa que eles têm, que é uma cooperativa muito organizada e tal. E lá nós vamos para Santarém. Santarém vai ter muita coisa na ida e na volta. Vamos para Parintins. Parintins vão ter atividade em Parintins, já está organizado com vários níveis, a vários níveis. Depois tem Maués, está se organizando, se a gente vai se encontrar na beira do Rio Amazonas, vai ser dentro de Maués, se vai ser em Parintins, vai ser em Itacoatiara. Vamos para Manaus, vai ter várias atividades em Manaus. Manaus vamos para Boa Vista. Boa Vista vamos para o estado de Bolivar na Venezuela, né? E depois vamos para Guiana Inglesa, e vamos fazer toda a volta, tem outras agendas. Mas só para dizer que no dia 31 de julho e 1º de agosto, nós vamos estar fazendo essa vivência na cidade de Boa Vista. Só para você ter uma particularidade, o estado de Roraima não tem um quilombo, ou seja, foram destruídos, inclusive, ou então não era espaço de resistência, porque eles foram para a beira do Amazonas, estão na Venezuela, estão na Guiana Francesa, na Inglesa, mas não estão em Roraima. Mas lá na cidade tem um monte de terreiros, é uma cidade com muito terreiro. Então nós vamos fazer uma reunião lá com esses terreiros, com o pessoal do Ministério Público, que discute territórios. Então vai ser um negócio super interessante. Só para dizer que essa vivência é um caldinho do que podia ser feito outras vivências. Essa é uma construída, mas tem várias vivências que podem ser construídas. Para dizer que isso tem a ver com FIA, tem a ver com o projeto Amazonas nas escolas. Quando os estudantes da UNB vão nas escolas aqui do DF, do entorno, conversar sobre a Amazônia, eles levam essa experiência para lá. Então não adianta fazer só discurso e ficar também na rede o tempo todo. Tem que fazer o discurso e tem que ir para o território. Quando se pensa num vídeo, né, no projeto de audiovisual e cinema, vai tocar o seu projeto, ele está pensando nessas realidades. Então todos nós somos Amazônia. Amazônia, pessoal! Gente, muito obrigada. Eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa. E foi muito reflexiva também. Estou pensando um monte de coisa. Mas, assim, muito obrigada. E vamos lá, vamos construir os FIAs. Estamos aí. Muito obrigada, gente. Gente, só para lembrar que está rolando mostra de filmes ali no Anfiteatro 10. A gente está terminando o filme Chico Mendes Quero Viver e vai começar agora Matando por Terras. Vai ficar lá até 2 horas. Amanhã a gente tem sarau com arraiais também. Então, vão ser muito bem-vindos. Obrigada, gente. Bom almoço.